Salve, minha rapaziada, aqui quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana. E hoje, meus amigos, hoje iremos completar nossa dobradinha Disney. Exato, se você achou que a gente falou já bastante da Disney na semana passada, essa semana não vai ser uma exceção, porque hoje iremos falar de Mufasa, o Rei Leão. E, cara, assim, pra quem nos conhece, pra quem nos acompanha há mais de 4 anos, né? 2, 3, caramba, 4 anos, hein? E sabe que eu nunca fui fã do Rei Leão, nunca me apeteceu nem a animação e muito menos o live action. Pra mim, o live action era uma parada sem alma, uma parada que a gente gastou R$ 40 para poder ver um Animal Planet nas telas do cinema, sabe? Só que os animais que cantam sem nenhuma expressão. Então, cara, eu nunca fui fã, assim, do Rei Leão e tudo mais. E quando anunciou Mufasa Rei Leão, cara, a Disney tá simplesmente querendo impor, né? É claro que só assiste quem quer, mas a Disney largou a mão das produções originais e tá tentando espremer uma das suas maiores, se não a maior, né? Porque Rei Leão foi um marco, né? Por mais que eu não seja muito fã, é inegável dizer que Rei Leão não foi um marco para as animações da história do cinema, né? E, cara, eu pensei, puta que pariu, o que eles vão fazer, gente? Não, não é necessário isso acontecer, não é necessário esse filme ser lançado, cara. Por quê? Mas, cara, eu assisti o filme, né? Eu vou ser bem sincero, eu assisti mais o filme pra poder falar no podcast também, né? Afinal, onde o cinema está, a meta é o Pipoca Vegana também está. E vou te falar bem de verdade. Mufasa calou minha boca. Hum, calou minha boca, calou minha boca, calou minha boca. Mufasa é 1000 vezes melhor que Rei Leão de 2019. É 1000 vezes melhor. 1000 vezes melhor. O Rei Leão, né? O que lançou em 2019, ele, beleza, ele fez mais de 1 bilhão, né? Eu acho que foi como fala, um dos começos assim de. Não, não foi começo, né? Eu ia falar uma parada bem burra agora. Mas o Rei Leão, ele. Claro que Rei Leão foi a infância de muita gente, né? E pô, aquela bilheteria toda também foi uma da questão da nostalgia, a questão de a gente poder levar nossos filhos, levar nossos sobrinhos, levar nossos irmãos para poder ter uma experiência que muita gente que nasceu nos anos 90, que nasceu até nos anos 80, assim, que verem um filme no cinema, porque para muitos Rei Leão foi o primeiro filme que muita gente viu no cinema. Não só no cinema, mas também em VHS e tudo mais. Então, em 2019, Rei Leão, ele mexeu muito com a nostalgia, mas também foi aquele live action que podia ter sido algo mais memorável, se tornou uma parada que pra mim, completamente esquecível. Tem live action completamente melhores do que o Rei Leão. E, cara, quando eu vi o Mufasa, eu acho que tudo que eu odiei em Rei Leão, tudo que eu senti que eu perdi mais de 2 horas da minha vida vendo, nesse filme não. Nesse filme eu acho que tudo é melhor, a história é melhor, os efeitos é melhor, as músicas não, né, as músicas é mexer num vespeiro muito duvidoso. E aí eu não vou ser louco mexendo nesse vespeiro aí, e também porque eu não concordo, as músicas do Rei Leão ainda são melhores, não vamos negar. Mas eu acho que o background, essa expansão de universo que o Mufasa ele propôs ao universo Rei Leão, eh, eu achei justo, eu achei bom, eu achei muito legal. Eu não esperava que fosse ser uma parada tão legal de se assistir, não esperava mesmo. Cara, começar pela história, né, a história conta, ela se passa entre o presente, né, o presente e o passado, na qual o presente mostra a Kiara, né, a filha do Simba com a Nala,
na qual o Simba e a Nala vão ter mais um filhote, né, eles têm que se afastar lá da ninhada, digamos assim, e a Kiara fica sozinha, né, a Kiara acaba ficando sozinha, ela acaba tendo que ser cuidada pelo Timão e Pumba, mas ao mesmo tempo, quem conta a história é o Rafiki, que conta a história do Mufasa, do avô dela, né, como ele se tornou esse rei, né, órfão, largado, né, que se tornou um desajustado, e tipo, acabou se tornando um rei leão, né. E cara, toda essa composição de fatores eu achei muito legal. Tipo, você mexer com um presente, com um passado. Tem uma crítica ainda sobre isso, mas eu vou falar isso daqui a pouco. Então vamos falar ainda mais do roteiro, que vai lá e volta no passado, na qual mostra que eles queriam muito ir, né, eh, eles queriam muito ir para o reino de na qual eles querem ir para Milele, né, eles estão num ambiente que é um pouco mais precário, digamos assim, em termos do anima faltar uma chuva, a questão de estar do outro lado da montanha, onde o sol, acaba não batendo, digamos assim. Então, o sonho do Simba e da família dos pais dele, no caso, irem para Milele, a qual, entre aspas, digamos, é o paraíso, né, dos animais, digamos assim. Não paraíso, no caso, o céu, mas tipo o local onde as coisas lá acabam florescendo, tem flores, tem mais animais, lá onde a paz reina, digamos assim. Mas o Simba, ele acaba se perdendo dos pais dele após uma enchente, que eu achei essa enchente, acho que poderia ter tido um pouco mais de tom dramático, mas ok, ok, passa. E ele acaba separando dos pais dele, aí ele conhece o Taka, que acaba se tornando o seu irmão, acaba se tornando o seu futuramente o seu assassino, né, que o Taka ele acaba se tornando o Scar, que também é uma outra crítica que eu tenho que fazer. Mas enfim, toda essa passagem, né, essa questão do eu particularmente, eu Enzo, eu fui muito leigo para o filme. Eu não vi muita questão de ver os trailers, eu não fui muita questão de saber mais da história, porque eu não estava muito interessado em ver esse filme, mas eu falei: "Não, tudo bem, eu tenho que fazer podcast mesmo, eu vou assistir e dar uma chance", mas vou sem completa expectativa, já tô esperando um filme completamente desgostoso para os meus olhos, para a minha percepção. E, cara, eu gostei de como a história foi traduzida, né, na qual o Taka ele vem de uma linhagem real, na qual o Simba ele é um completo renegado pelos pais do Taka, a mãe dele vê um potencial nele, acaba adotando ele, né, a mãe do Taka, e nessas de proteção de acabar treinando ele, porque ela vê um potencial gigante no Mufasa, o Mufasa acaba protegendo ela, acaba matando um dos como se fala? Um dos principais antagonistas do filme, no caso o Kyros, né, que não teve como não lembrar do Benedict Cumberbatch, mano, a dublagem desse filme é uma parada que me apeteceu muito, ao contrário do primeiro filme que foi mais de sem dubladores e foi mais para artistas, acho que nesse aí a dublagem me fez gostar também um pouco mais do filme. E acaba matando o filho do Kyros e o Kyros acaba caçando o Mufasa, acaba caçando o Mufasa e o Taka, enquanto eles vão pra Milele, eles buscam ir para Milele, e nessa jornada toda, nessa caminhada toda, tem toda uma questão deles acabarem conhecendo o Rafiki, um pouco mais jovem, a questão deles acabarem conhecendo também a Sarabi. Então, tudo isso, toda essa jornada é legal, sabe, tipo, toda essa questão, todo esse crescimento, é uma parada muito legal, sabe. Tipo, como eu fui leigo para o filme, eu não sabia que certos personagens iam aparecer, né. Eu pensei: "Não, não vai aparecer, vai ser evocado mais no Mufasa, vai ser", mano, tipo, eu gostei de como mostrou a questão do Taka, a questão dele, tipo, ter sido treinado pra ser um futuro rei e ele acabar não lidando bem com isso ao longo das passagens do filme, ele acabar, entre aspas, sendo bem, entre aspas, "corrompido" pela questão do conselho do pai dele, né, falar: "Observa o Mufasa, reis têm que observar".
e tudo mais, que ele não é rei de verdade, que ele que pertence a uma linhagem real e tudo mais. Isso eu achei uma parada muito interessante ao longo do filme ter mostrado de uma maneira mais indireta, mais indireta, mais indireta, mais indireta. E ao longo também do filme, acabar mostrando a união do Mufasa com a Sarabi, que o Mufasa ele considerava tanto o Taka como irmão, que fala: "Não, quem salvou sua vida é o Taka, não fui eu". E a Sarabi fala: "Não, mas foi você, é você que é diferente". E os dois começaram a relação dele de uma maneira mais, que destoa bastante, né, os dois vivem brigando, ambos com personalidade forte, acabam se tornando futuros reis rei e rainha, né. E cara, uma parada muito da hora isso, a questão também do Rafiki ele ter sido renegado pela sua própria linhagem, por ele ser considerado diferente, não só ele, mas como toda a família dele e tudo mais, eu acho uma parada tão maneira, como cada personagem ele agrega pra parada, e que tipo, não é só um easter egg, não, esse personagem acabou aparecendo apenas de graça, não, é uma parada que agrega para todo o filme. Todo, 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 todo. Então é uma parada que eu gostei e muito desse filme. Eu não esperava gostar tanto desse filme igual eu gostei. Eu não esperava. Cara, tem só umas, assim, umas coisinhas que o filme ele pra mim ele assim, antes de falar das coisas negativas, eu também gostei muito do antagonista, no caso o Kyros, nossa, ele foi de fato uma ameaça muito foda, assim, sabe, tipo, não só ele, mas ele não querer sujar as próprias patas, digamos assim, as próprias mãos com sangue e acabar deixando para o exército treinar dele as das leopardas, das leoas brancas. Que ele vai lá e, tipo, treinou todo o exército pra poder acabar com esse ciclo, né, esse ciclo de união, de respeito entre os leões, e ele fala: "Não, não tem por que eu fazer isso, mataram meu filho, olho por olho, e também eu não estava me importando com isso, enquanto todo mundo tá simplesmente não tendo atitudes de rei, eu tô tendo a atitude de rei, porque eu quero tomar isso se tornar completamente não um reino, mas uma ditadura, digamos assim, né, na qual ele não quer nem saber dos outros leões, os leões vão ser lacaios dele ou sofrerão as consequências, digamos assim. Então gostei muito da questão do antagonista, eu gostei muito também da questão como o filme ele assim, a questão do Taka é uma das coisas que eu mais gostei, né, a questão do fato dele, sabe, de ao longo do filme ele acabar se não se remoldando, mas ele acabar se descobrindo, eh, a inveja dele também aos poucos ia aparecendo ao longo do filme, sabe, tipo, aquela questão tipo: "Pô, mas você não tem que ser amigo, então você não é irmão desse renegado, você é uma linhagem real", e ao longo do filme ele acabar associando ele acabar tendo aquela inveja de tudo que o Mufasa estava fazendo. Sabe, é uma parada muito que ao longo do filme, pra quem não pegou a história igual eu juro pra você que eu pensei: "Pô, Taka, não tava Scar", pensei: "Pô, não é possível", sabe, então não é o Scar, né. Sei lá, o que Scar fosse um laca sei lá, mano, sei lá, que no final quando a mãe dele apareceu, né, que a mãe dele apareceu, eu pensei: "Porra", sei lá, nesse meio tempo eu e o seu acabamos tendo outro filho e tá aí, ó, Scar. Mas, meu, assim, a questão dele ter tido o arranhão, né, a marca dele no olho, eu achei uma questão muito autêntica, né, tipo, apesar que eu achei meio meh, a questão dele ter entregado o Mufasa, aí depois na hora que o Mufasa estava prestes a virar a camisa da saudade, foi lá e falou: "Opa!", não, não, sabe, tipo, ou você é vilão, vilão, ou você, tipo, ou não, sabe, então eu achei uma parada muito meh, né, aquela questão de desistência, ele só poderia não ter salvado o Mufasa, só simplesmente ter pedido perdão e tudo mais, apenas isso. E também a grande questão do nome dele se tornar Scar. "Ah, então eu não vou ma" o Mufasa: "Eu não vou mais pronunciar seu nome, então me chama de Scar". Scar é por conta da cicatriz. Hum, hum. É uma coisa que me pegou muito, né, uma questão que aquilo ali, é é igual a explicação do nome namoro, o menino sem amor. Puta que pariu.
sabe, tipo, ai, Jesus do céu. Não gostei, não me apeteceu, não gostei muito disso. Do mesmo jeito que é, tipo, o Rafiki, ele é uma figura muito importante, tanto no Rei Leão, quanto também eu acho que nesse filme ele teve um papel de destaque muito grande. Mas, sabe, o jeito como ele pega a bengala dele, né, a tão famosa bengala dele e tudo mais, aquilo ali, hum, sei lá, sabe, só caiu, falou: "Obrigado amiga", vai lá, ele cai, e ele só ergue a bengala e fala: é essa mesmo", sabe. Então, tipo, é igual, tipo, o arranhão no olho do Nick Fury, né, a explicação que eu pensar: "Não, foi numa guerra, não, foi um arranhão de um gato". É de fuder, né. Mas tudo bem, eu acho que, tipo, são coisas um pouco banais, assim, que o do Taika, né, a questão do Taika Barriscar eu gostei só é uma coisa que é achar pelo em ovo, mas também é uma questão cara, eu gostei dele, sabe, eu gostei dos paralelos, eh, do dele acabar salvando o Mufasa e o Simba, não, do Scar salvando o Mufasa e tendo aquela referência da morte dele, de quando ele acaba falando: "Vida longa ao rei", e vai lá e larga ele pra ser pisoteado. Cara, aquela parte, filho, aquela parte, tanto de quando ele resgata o Mufasa, quando ele é pequeno, mas quando resgata o Mufasa na hora que ele tá meio que se afogando, prende as patas dele e vai lá e tipo, ou eu deixo ele se afogar ou tipo, ou não, mano, aquela parte é maneira, hein. Aquela parte é fodida de boa, mano. Mano, é muito boa, aquela parte eu gostei pra caralho. Uma outra coisa que eu gostei pra caralho nesse filme é como a animação, no caso dos efeitos especiais, estava muito melhor. Muito melhor, sabe, tipo, até nas músicas, quando os animais cantam, conta nas expressões dos animais. Dá muita sensação que quando os animais eles são mais pituticos, são mais novos, é mais fácil para a equipe poder trabalhar. Mas nesse filme prova que não, sabe, nesse filme prova que até os animais um pouco mais novos, eles conseguem trazer um pouco mais de intimidação, um pouco mais de carisma para os seus personagens, sabe, tipo, a gente não precisa depender somente da dublagem para de poder identificar o que o leão, no caso, o animal está sentindo, se é alegria, se é tristeza, se é apaixonado. Não, sabe, nesse filme, a animação ela tá muito melhor. A animação desse filme ela é muito linda, muito linda. E eu arrisco dizer que merecia muito, eu vou até confirmar aqui, que no meu ponto de vista, a animação desse filme merecia ter sido colocada em melhores efeitos visuais, pelo menos nas indicações, não que ia vencer, não que ia vencer, mas eu vejo melhor do que, por exemplo, de Alien Romulus. Eu pelo menos vejo isso. Eu acho que de Mufasa é melhor do que o de Alien Romulus. E pra mim é uma parada muito doida de dizer, porque eu não gostei da animação do primeiro, sabe, tipo, mais prejudicou do que ajudou. Tipo, pra mim nesse filme foi lá e tipo, mano, é uma parada que eu amei. Amei, amei e amei muito, sabe, tipo, eu acho que o Mufasa pra mim, o filme, no caso Rei Leão, é uma das coisas que mais me surpreendeu, eu não esperava gostar tanto. Claro que tem seus pontos negativos, no meu ponto de vista, que eu achei, a questão também que eu acho que, tipo, estava falando que o Rafiki estava contando uma história, mas depois o Timão e o Pumba, claro que eles são personagens completamente icônicos e tudo mais, mas nesse filme para que destoou, para que estava sendo uma parada mais pra interromper a narrativa do que ajudar ela. Não estava sendo era o alívio cômico que ninguém pedia, digamos assim, tá ligado? Que eu estava sendo uma parada muito legal, uma questão de tipo, uma outra coisa que também eu não gostei muito do filme, é tipo, estava dando a entender que conforme o Rafiki estava contando, a daí a pequena Kiara, ela como se fala? Tipo, ela falava: "Não, conta Rafiki, conta". Aí depois aparecia ela olhando para as nuvens, ela parecia ela olhando para as cachoeiras, sabe, quebrava muito, tipo, a as ques as transições do passado para o presente, no caso, na narrativa dessa história, não me apeteceu, tá ligado.
foi uma parada que impactou muito, sabe, a parada do presente não foi uma coisa que eu gostei muito. Mas, tipo, no começo estava dando muito certo, mas depois parece que o Timão e Pumba estava mais atrapalhando, a questão que não parecia que estava sendo contada uma história, parecia que estava só incrementando ali, mas de resto, o filme ele é muito bom, sabe, tipo, eu coloco o Mufasa com um dos spin-offs melhor que o original, mas não o original de 94. Não vou mexer nesse vespeiro, mas melhor que o original, digamos assim, de 2019. Então, cara, Mufasa é um bom background do universo Rei Leão. Ele é um filme com efeitos especiais perfeitos, uma história muito boa. Claro, tem seus, né, só as coisas que eu acho que achei que poderia ter sido até melhor, mas é coisas pequenas, coisas que, tipo, afetam somente a mim, negativamente falando, mas ainda assim é um filme que é muito, mas muito, mas muito bom. Então, cara, Mufasa, eu dou nota 8,5 para Mufasa. Eu gostei muito de Mufasa, então eu vou sustentar a nota 8,5 para Mufasa. E é isso, minha rapaziada, vamos ficando por aqui. Se você gostou, pô, deixa aquele likezinho. Se você não gostou, fala porque você não gostou, não precisa jogar hate na internet. Nos siga nas redes sociais, estamos disponíveis no TikTok e também no Instagram. E também nos ouça em outra plataforma de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcast, qual for mais fácil para você. Além também, se você quiser potencializar a sua marca no mercado digital, nada melhor que contar com os serviços incríveis da nossa querida Vmarket. É isso, minha rapaziada. Vamos ficando por aqui. Até a próxima e tchau!